A PNL nas Testemunhas de Jeová e outras religiões. A PNL é a programação neurolinguística. É um sistema de ensino onde o mentor condiciona aqueles que ele quer doutrinar a pensarem de acordo com aquilo que o mentor quer que eles pensem. Exemplo: o mentor ensina os adeptos a pensar que só 144 mil são filhos de Deus, e cita alguns versículos na Bíblia fora do contexto, e os adeptos acabam engolindo este ensino, como se fosse a verdade. Exemplo: um computador. Se você fizer um programa de computador e colocar no mesmo a programação que 2 mais 2 é igual a 5, toda vez que você abrir este programa no computador e perguntar quanto é 2 mais 2, o computador vai responder que é 5, pois ele foi programado para responder assim. E se você é mentor de que só os 144 mil são filhos de Deus, e programar a mente dos adeptos a acreditarem nesta verdade, os adeptos vão se acostumar com esta verdade, assim como o computador acostumou com a verdade que 2 mais 2 é igual a 5. Os adeptos vão ler para você, na Bíblia, a oração modelo que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, mas você não poderá se sentir filho de Deus, assim como eles não se sentem filhos de Deus. Pois, segundo eles, filhos de Deus são somente 144 mil. E visto que o CG, corpo governante deles, ensina que o CG faz parte dos 144 mil, então só o CG é que são filhos de Deus. Estes adeptos, vítimas da PNL, Programação Neurolinguística, ficam condicionados pela linguagem que o CG condiciona na mente dos adeptos, que só o CG é que são filhos de Deus, e os adeptos são apenas amigos de Deus. Então, o que acontece? Os adeptos chamam estes membros do CG de irmãos, e os membros do CG chamam esses adeptos de irmãos. Então, todos são irmãos, mas, ao mesmo tempo, só os membros do CG é que são filhos do Pai Jeová. Você que é uma pessoa normal, consegue aceitar uma incongruência dessa? Eu não consigo. Mas uma pessoa vítima da PNL consegue aceitar numa boa. Não para pensar que se chama os membros do CG de irmãos, é óbvio que também são filhos do mesmo pai do CG. Se chama os membros do CG de irmãos, é óbvio que também são filhos do mesmo pai do CG. Mas estes adeptos estão condicionados por PNL a não questionar o CG nesse sentido. Então o que acontece? As testemunhas de Jeová ensinam que só elas são verdadeiros adoradores, porque em João 4, 23, 24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, com espírito e verdade. E que só elas adoram o Pai com espírito e verdade, porque nas outras religiões existem muitas mentiras. Mas a pergunta é, se elas afirmam que só elas adoram o Pai com espírito e verdade, por que elas não podem ser filhas deste Pai? Se elas afirmam que só elas adoram o Pai com espírito e verdade, por que elas não podem ser filhas deste Pai? Porque elas só podem ser amigas deste Pai. Elas são proibidas de raciocinar sobre essa questão. Por quê? Porque elas foram condicionadas que nunca devem questionar o CG por nada neste mundo. Elas foram condicionadas a pensar que questionar o CG é o pior pecado do mundo. Então, anexado a esta PNL, existe um temor mórbido que as impede de questionar o CG. E assim elas continuam sempre comendo gato por lebre e acreditando que catraca de canhão é conhaque de alcatrão. Numa situação de grave torpor mental dessa,
em que elas se encontram, se você pedir para elas explicarem para você João 1,12, elas estão condicionadas que este texto se aplica só aos 144 mil. Se você pedir para elas explicarem para você Gálatas 3,26, elas estão condicionadas que este texto só se aplica aos 144 mil. Se você pedir para elas explicarem para você Romanos 8,14, elas estão condicionadas que este texto só se aplica aos 144 mil. Se você pedir para elas explicarem para você 1 João 3,10, elas estão condicionadas que este texto se aplica só aos 144 mil. Agora vamos raciocinar sobre estes textos bíblicos acima citados. João 1,12. Será que até agora é só 144 mil que aceitaram Jesus para somente a eles Jesus dar autoridade para serem filhos de Deus? Gálatas 3,26. Será que até agora é só 144 mil que exercem fé em Jesus para somente eles serem filhos de Deus? Romanos 8,14. Será que até agora é só 144 mil que são guiados pelo Espírito Santo para só eles serem filhos de Deus? Quer dizer que a grande multidão de outras ovelhas não são guiadas pelo Espírito Santo. 1 de João 3,10. Será que até agora é só 144 mil que são filhos de Deus e o resto são filhos do diabo? Ora, se as testemunhas de Jeová, da grande multidão de outras ovelhas, não são filhos de Deus, elas só podem ser filhas do diabo, segundo 1 de João 3,10. Outra PNL. O CG ensina elas a pensarem que Jesus só é mediador entre Deus e os 144 mil. Se você pedir para elas explicarem João 14,6 e 1 Timóteo 2,5, que provam que Jesus é mediador entre Deus e todos os homens, elas sentem um temor mórbido de questionar isso para o CG, porque tem medo das represálias. Sala B, repreensão, perca de privilégios, expulsão, desassociação, ostracização, medo de serem removidas. Com isso, perderão a vida eterna, dizem o corpo governante. João 14,6 mostra que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Portanto, não é só 144 mil. Todos os milhões de cristãos que existem no planeta precisam serem mediados por Jesus para irem para o Pai. Logo, Jesus não é só mediador de apenas alguns milhares que são 144 mil, mas sim, Jesus é mediador de todos os milhões de cristãos que se dirigem ao Pai. E se dirigem ao Pai é porque, logicamente, são filhos de Deus. E se dirigem ao Pai é porque, logicamente, são filhos de Deus e não apenas amigos de Deus. O mesmo nos diz 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Jesus. Portanto, não é 144 mil e nem Maria que são mediadores em conjunto com Jesus. Pois os católicos são também vítimas de PNL, de que Maria roga por eles diante do Pai. E isso é uma PNL que vai contra João 14,6 e 1 Timóteo 2,5. Para os adventistas, em Mateus 12,5, Jesus replica seus opositores com uma pergunta: o fato de seus discípulos apanharem espigas para comer no sábado. Se trata do sábado semanal que seus discípulos estavam violando esta lei, pois apanhar espigas para comer deveria ser feito até a sexta-feira, o dia da preparação. E o fato dos discípulos de Jesus colherem espigas no sábado era uma violação da lei do sábado. Segundo a lei do sábado, no Velho Testamento, e como Jesus fez uma pergunta de retórica, os adventistas replicam que Jesus fez uma pergunta sem nenhum caráter explicativo. A pergunta de Jesus foi essa: não lestes que no sábado os sacerdotes violam o sábado e permanecem sem culpa? Os adventistas replicam que isso é uma pergunta e chutam para escanteio, mudando de assunto. Exemplo, no dia da prova, o professor diz para os alunos na sala de aula: vocês leram as páginas no livro que eu mandei vocês estudarem para a prova? Nesse caso, por ser uma pergunta,
e não uma afirmação para que os alunos estudassem para a prova que seria nesse dia, o professor não precisa dar a prova. E assim, a PNL faz os adventistas negligenciarem as palavras de Jesus em Mateus 12,5, onde Jesus prova que o sábado era a única lei que tinha caráter cerimonial. Mas os líderes dos adventistas fogem desta verdade ensinada por Jesus. E assim caminha essas pessoas doutrinadas pela PNL. No adventismo, catolicismo, mormonismo, cecebismo, etc. Conseguirá você se livrar da PNL? Se você quiser, sim. Deus disse: quem quiser que tome de graça da água da vida. Em Apocalipse, capítulo 22. A água da vida são todos os ensinos de Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14,6. Jesus ensinou que todos os cristãos verdadeiros são filhos de Deus. Aceite isso. Jesus ensinou que todos os cristãos verdadeiros têm um só mediador, que é o próprio Jesus. Aceite isso. Não é Maria, nem é o CG, nem é os 144 mil. Jesus ensinou que o sábado semanal podia ser violado sem nenhuma culpa pelo violador. Aceite isso. Caso contrário, Jesus disse: quem me negar perante os homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Negar qualquer ensino de Jesus é um gatilho para Jesus negar essa pessoa diante do Pai. E isso significa o quê? Perder a água da vida que é Jesus. Não vá para a cama hoje sem refletir sobre isso.